Nós continuamos falando de meio ambiente e desta feita já encontramos a Terra devidamente acomodada no seu entorno do Sol, pela teoria heliocêntrica, né, que veio bem depois, ela percorrendo a sua órbita, que lhe é destinada no Sistema Solar, já ultrapassou o processo de resfriamento, que durou vários anos, milhares de anos. Ela já ultrapassou o resfriamento e agora se encontra na fase de povoação. Não dos minerais, que os minerais já vieram com ela desde o processo de fusão, quando houve o Big Bang, que foi a grande explosão que depois se aglomerou para formar a crosta terrestre e as águas, né? Pô, bem, mas os animais, os seres vivos de um modo geral, animais e vegetais. Aqui nós não estamos fazendo distinção, porque são todos seres vivos, estão todos na mesma canoa, estão todos no mesmo barco. Esses seres vivos, eles podem ser classificados como produtores e consumidores. Produtores são aqueles que são capazes de extrair da terra a matéria mineral, os minerais que precisa, processá-los e utilizar no seu metabolismo. São muito mais avançados do que nós humanos, hein? Do que os seres vivos animais. Nós não conseguimos isso. Uma jaqueira, uma jabuticabeira, uma bananeira, todas elas têm a capacidade de retirar cálcio, magnésio, fósforo e outros componentes químicos do interior da terra e transformá-los, não transformá-los, porque eles passam direto, incorporá-los à sua necessidade alimentar. Esses são os produtores, são mais independentes, né? E existem os consumidores, que se alimentam de outros seres vivos para conseguir energia para o seu metabolismo. Nós estamos enquadrados, como existem as árvores que também são assim, né? As orquídeas não são diretas, não retiram direto, ela pega da atmosfera e se servem dos minerais contidos na vegetação que elas grampeiam e dali elas tiram os nutrientes necessários para a sua vida, para seu metabolismo. Nós, humanos, a gente precisa, por exemplo, quando a gente come frutos, quando a gente come verduras, quando a gente come legumes, nós estamos agindo como consumidores e não como produtores. Nós não produzimos o alface, nós não produzimos o pimentão, nós utilizamos o pimentão se autopromove, ele é produtor, ele se conformou e a gente utiliza ele na alimentação. E existem os decompositores, que é aqueles que se decompõem e servem de matéria-prima para outros vegetais, é o caso do adubo, dos insumos, adubo orgânicos naturais, humus de minhoca e outras coisas mais que são produzidas. Então, os animais já se encontram nessa fase. Começa agora a convivência entre ambos. O homem, como um consumidor, ele vai lá no lago, ele vai lá no rio, ele vai lá no mar e ele consegue fisgar um peixe. Um peixe grande que alimenta ele e alimenta a família. Ele leva o peixe para casa, processa o alimento, tempera para se tornar palatável e vai digerir o alimento, sem nenhuma ideia de acumulação. Eu disse, não, se eu precisar de outro peixe, eles estão reservados ali no lago para mim, só eu chegar lá, pegar outro novamente e trazer para casa. Mas aí
quando as coisas foram passando, tanto com relação aos humanos, principalmente, a ideia de acumulação surgiu. Quando a ideia de acumulação surgiu, atrás dela veio uma série de coisas, de distorções, né? Senão eu vou pegar um peixe, mas um peixe é pouco. Embora ele tenha uma família, ele, a esposa e um filho ou dois, que um peixe era suficiente, senão, mas eu preciso de mais peixe. Eu tenho que guardar mais peixe. Aí ele descobriu que a água do mar também evaporada deixava no chão um produto alvo, branco, que é o sal, que poderia fazer a conservação desses alimentos perecíveis da cadeia alimentar. E eles começaram, é tanto que os pescadores antigos, né, quando eles iam para o mar, eles levavam, não levavam gelo, porque não existia gelo nessa época, eles levavam sal. E salgavam o pescado e para atravessar um determinado período. Eu alcancei muito meu pai fazer isso. Às vezes matava um carneiro, matava um boi, matava um porco, ou uma coisa lá na Nova Floresta, e ele preparava aquilo que era imediatamente consumido, e o restante salgava. O osso ia para a panela temperar o feijão, as tripas ia para a maioria do fato do carne ia para o tacho para fazer sabão, e era um processamento primitivo, semi-primitivo que se fazia. Pois bem, veio a ideia de acumulação, de posse. Quando a sociedade foi dividida em clãs, e Engels fala muito bem disso, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, os clãs se organizaram. Os clãs se organizaram, foi a célula inicial das famílias, né? A família, quer dizer, cada um protegendo a sua, e eu estou aqui, a casa é minha, eu estou aqui debaixo dela, se chover, eu só posso abrigar a minha família. Se vier alguém de fora, ou algum animal, um sapo que entra, eu jogo sal nas costas dele, né? Para ele correr e ir embora. Mas lá eu não quero, eu só quero ficar aqui. Aí foi aguçando a ideia do egoísmo. O egoísmo, aí depois a história, foram muitos anos, né? Depois, quando uma tribo não se suportou, se tornou majoritária, ela escravizou essa outra, escravizou essa daqui. No início, o que é que eles faziam? Era uma caldeirada e uma festa, uma churrascada, né? Eles se alimentavam um do outro. Mas depois descobriram que podia colocar isso aqui para trabalhar para ele. Ao invés de subalimentar ele, só para ele se reproduzir o suficiente, e alimenta ele daqui. Muitas vezes eu fico observando nesses documentários aqueles palácios que a gente vê pela Europa. Portugal que tem menos, né? Porque Portugal foi sempre o que se apropriou menos. Ele perdia para os outros, porque é outra história. Mas a Alemanha, a Itália, a quantidade de palácios que tem. E a localização que aqueles monumentos eram construídos lá em cima de um penhasco, exatamente para não permitir acesso de outras espécies ali para lá, ou agredindo, ou para querer coexistir e dividir o que existia. Quer dizer, esse egoísmo acompanha o ser humano desde quando ele se tornou Homo sapiens. Ele tornou-se também naturalmente egoísta. Então, quando essa disputa de alimentos, e pasmem, a matéria, os recursos naturais que existem na Terra, a maioria deles são finitos. Por exemplo, o petróleo, que é derivado é orgânico, né? Ele é finito, vai se acabar com o consumo, no ritmo que vai, não vai haver petróleo. É tanto que já está a humanidade aí à busca de outro uso alternativo de energia. O petróleo vai se acabar. Minerais raros, minerais nobres como ouro, como diamante, também vai se acabar, porque é muito desejado, é muito perseguido.
Outros vegetais que a gente utilizava, a gente entrava naqueles palácios, voltemos aos palácios. A gente entrava nos palácios, os móveis de jacarandá chega a reluziam. Era madeira nobre de jacarandá, que era feito hoje. Jacarandá praticamente já não mais existe. Quer dizer, ele vai se extinguindo os recursos naturais, e na medida que os recursos naturais vão se extinguindo, vai crescendo o apetite pela mais-valia, ou seja, pela mão de obra do semelhante. Mas essa daí já é uma outra história que a gente pretende continuar em outra oportunidade. Um grande abraço a vocês todos. Vamos nós, né? Vamos prosseguir na caminhada da vida.